Olá, eu sou o Ítalo e hoje eu vou falar a outra aula sobre um gás do efeito estufa. Na aula anterior, a gente falou sobre o gás carbônico. O gás carbônico, como a gente viu, ele é gerado pela expiração, ele é gerado pela queima de combustível, ele é gerado por diversas outras formas na natureza. As próprias plantas, à noite, elas liberam gás carbônico. E um outro gás, o segundo gás mais importante, o primeiro, repito, é o gás carbônico. O segundo mais importante é o metano. O metano é um abacaxi do tamanho do Brasil, porque ele é produzido naturalmente de diversas maneiras, bem em quantidades muito grandes, e ele é muito poderoso em relação aos outros gases do efeito estufa. Embora ele tenha menor quantidade, ele exista em menor quantidade, o seu efeito é proporcionalmente maior. Então, eu vou falar do metano dividindo a apresentação em duas partes. A primeira parte é o metano que é naturalmente produzido na natureza, e sobre esse método de produção a gente tem pouco controle. E alguns vão surpreender vocês, porque eu também fiquei surpreso. Vou falar do que mais me surpreendeu. Os pântanos. Aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem o Pantanal, que é quase que um símbolo mundial de ecologia, porque ele é uma terra muito ruim, muito fraca de um modo geral, não produz muita coisa, e o homem achou uma maneira razoável de explorar o Pantanal com a criação de gado bovino e com o turismo. Então, se a gente explorar bem o Pantanal, com bovinocultura e com turismo, a gente consegue conservar o Pantanal relativamente bem como ele está hoje. O maior problema do Pantanal não é criado no Pantanal. Estou falando de problema ambiental. O maior problema do Pantanal é você jogar inseticida, fungicida, herbicida, qualquer pesticida no mundo que a agricultura e as cidades usam, você jogar na parte alta, porque tudo que a gente joga aqui em volta do Pantanal acaba chegando no Pantanal, porque os rios de Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso do Norte, etc., uma boa parte deles corre para o Pantanal. Então, o Pantanal está conservado, tirando outras partes que estão com problema, mas que é pequeno, graças a Deus, ele está conservado. E, para minha surpresa, eu descobri que ele é um grande produtor de metano. É hoje e sempre foi, não tem nada a ver com o homem, nem com os boizinhos que estão lá. Quando você tem um pântano, o que ocorre? Quando eu falei do carbono, eu falei que a matéria que apodrece no solo tem carbono, por isso que ela é chamada matéria orgânica. Todo o material que apodrece no solo do Pantanal, todas as árvores, as gramas, os capins, os bichos, os peixes, os insetos que morrem, eles caem na água, afundam e vão ficar lá embaixo. Lá embaixo, com a camada de água em cima, ocorre um processo chamado fermentação anaeróbica. Em português claro, é apodrecimento sem ar, sem oxigênio. Lá embaixo, no fundo da água do pântano, do Pantanal, no nosso caso, mas qualquer pântano é a mesma coisa, só mudar o nome, a matéria orgânica fica lá, tem umas bactérias chamadas metanogênicas, elas degradam essas substâncias que estão lá e vai liberando metano todo dia, toda noite, toda hora. Tanto que a gente fica no Pantanal, você vê umas bolhas de ar, aquilo é metano que está saindo. Bom, isso é um abacaxi, porque o Pantanal, para mim, era um lugar ecologicamente maravilhoso. Agora ele é um lugar ecologicamente maravilhoso que produz metano. E isso é difícil da gente consertar. Nós não vamos secar o Pantanal, que aí vamos criar outro problema. Quando eu soube isso, eu comecei a me perguntar, e a floresta amazônica? Porque há uns anos eu fui pescar, e no noroeste da Amazônia, que é lá na fronteira com o Peru, com a Venezuela, lá não tem solo, quer dizer, tem solo, só que o solo está inteirinho coberto de água. As árvores têm umas raízes enormes, meio fantasmagóricas, assim, que fica dentro da água e consegue criar árvore lá em cima. Você olhando de avião, é uma floresta gigantesca. Você descendo de navio, você para num ponto, vem um piloteiro que conhece, e você anda de barco 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros, 50 quilômetros, quando você quiser, no meio só de árvore. Qual é o probleminha lá do metano? Uma floresta gigantesca,
vibrante, assim, bonita, cheia de árvores, cheia de bichos, de araquara. Essas árvores crescem, nascem, crescem e morrem. Os bichos nascem, crescem e morrem, cai tudo dentro da floresta, fica lá no fundo, e lá no fundo elas apodrecem igual no Pantanal. Fermentação anaeróbica daquelas coisas que estão lá e produz metano. Pior que o Pantanal. Por alguma razão, as árvores funcionam como se fosse um tipo de um canalzinho para extrair o metano. Tem, inclusive, alguns institutos lá, como o Instituto da Amazônia, um grupo de pessoas da Alemanha, da Inglaterra, da França, de vários lugares lá, estudando quanto que eles emitem de metano, e eles levaram um choque, porque a quantidade parece muito grande. E com um probleminha, como é que a gente conserta? Não conserta, porque não tem jeito de acabar com a floresta amazônica na parte molhada. Não tem nada a ver com a floresta amazônica, onde o pessoal está queimando. Elas estão totalmente diferentes. Não tem nada a ver. Como se você estivesse em São Paulo, para quem é paulista, se você estiver no litoral, você tem um clima, uma vegetação, uma coisa. Se você subir a serra, é só 30 quilômetros de subida. Mas você chega lá em cima, é outro mundo. A temperatura é diferente, a floresta é diferente, as árvores são diferentes. Lá na Amazônia é a mesma coisa. Então, naturalmente, o metano é produzido em grandes quantidades na floresta amazônica, na parte alagável, e é produzido em grande quantidade nos pantanais. Nas regiões mais quentes, como o Brasil, a Amazônia, esse processo é mais rápido. Na Alemanha, na Inglaterra, na Europa, onde é frio, esse processo é muito mais lento, porque quanto mais calor, mais rapidamente as bactérias trabalham, mais rapidamente as coisas apodrecem. Se estiver congelado, não chega nem a apodrecer. Então, lá no Ártico, provavelmente os bichos que morrem não estão virando carbono, porque está lá congelado. Bom, além dessas duas naturais, tem uma outra grande que eu também não sabia, foi um choque, aliás, foi o maior de todos, que nós sempre fizemos uma propaganda, nós Brasil, principalmente eu que sou mais velho, eu vi muito isso dos militares, dizendo que o Brasil era um exemplo para o mundo, porque 70%, 80% da nossa energia elétrica vem de energia limpa, que é a energia hidroelétrica. E eu falava isso de peito cheio, que a gente produzia muita energia limpa. Ocorre que a represa, no fim da feira, ela funciona como um pântano. Todos os animais que morrem, todas as árvores que morrem, todas as árvores que a represa inundou, matou, ficam lá embaixo como matéria orgânica. Lá tem as bactérias do mesmo jeito. As bactérias apodrecem aquela matéria orgânica e vira gás carbônico, metano. Então, uma represa do tamanho de Itaipu, num clima quente como o Brasil, é um grande produtor de metano. Então, a energia hidrelétrica é meio limpa. Ela não produz gás carbônico, mas ela produz um outro bem ruim, que é o metano. Essas represas novas que foram feitas na Amazônia são muito piores. Porra, como que uma coisa mais moderna é pior? Porque lá elas são muito rasas e muito grandes. Então, se você tem uma represa, digamos, que na média é 100 metros de fundura, e você tem uma represa que é 10 metros de fundura, essa de 10 vai precisar de muito mais área, muito mais água para fazer o mesmo serviço. Porque como ela é baixinha, a 10 metros só, a diferença de altura vai dar pouca energia elétrica. A autona vai dar um monte. Então, Itaipu, por exemplo, a represa é alta para chuchu. Então, o tamanho dela é muito menor, a área que ela ocupa é muito menor que essa usina, por exemplo, de Balbina ou outra dessas novas, proporcionalmente menor. Por quê? Porque como ela é funda, ela retém muita água num espaço menor. Lá na Amazônia, que não tem tudo isso, as represas retêm, para reter o mesmo tanto de água, para gerar um tanto de energia que compensa, tem que ter uma área muito grande. Como a terra lá é barata, isso não é problema, mas é um problema para o metano. Quanto maior for a área, mais árvores morreram, mais bichos vão morrer lá dentro, mais coisas vão ficar lá embaixo e a fermentação vai ser maior e vai produzir mais metano. Então, aí nós temos duas fontes distintas. O pântano e a Amazônia alagável, que são naturais. A represa aqui não é muito natural, porque nós que fizemos a represa. Se você pegar um açude, uma represinha pequena que a gente tem na fazenda, faz a mesma coisa, que é a fermentação anaeróbica. Esses aí vai ser muito duro da gente consertar.
A Amazônia, para mim, não tem como a gente consertar. O Pantanal também não. As represas só se a gente parar, mas se a gente parar vai ter que fazer energia de outro lado. Então, não sei bem o que podemos fazer. E, além disso, tem duas outras grandes fontes que nós, homens, provocamos. Uma grande que sai na mídia todo dia, que a gente fica até com vergonha de ser fazendeiro, é que a bovinocultura é o vilão do efeito estufa, porque a gente emite metano, que é muito mais potente para incomodar do que o gás carbônico. Graças a Deus é menos, mas ele é mais potente. E as vaquinhas emitem muito metano. Como que elas emitem? O sistema digestivo da vaca, que é chamada de ruminante, a vaca, o camelo, o cervo, o veado, a ovelha, mais um monte de bichinho, mas é óbvio que os bovinos são a maior parte, bovinos e bubalinos. O sistema digestivo dele funciona exatamente igual uma represa em relação a ser anaeróbico. A fermentação toda que tem no sistema digestivo dos ruminantes é uma coisa maravilhosa, porque a vaca consegue transformar capim, que nós não conseguimos comer capim, porque é muito ruim, não digere, vai passar direto. Ela consegue pegar capim, horrível, duro, seco, em regiões, às vezes, horríveis também, e produzir carne e leite, que são alimentos maravilhosos. Você pode ter problema, quem é vegetariano, quem tem alergia, mas ninguém vai dizer que o leite não é um alimento rico, que a carne não é rica, que os derivados do leite não são bons alimentos. Eu, se tirar tudo isso da minha cozinha, acabou minha comida, porque eu vivo comendo carne e leite todo dia. O fígado, por exemplo, é a maior fonte de ferro que a gente tem naturalmente para dar para as crianças ou para os adultos quando tem anemia. O problema é que eles emitem muito metano. Isso pode ser diminuído, mas é muito difícil de ser eliminado. A única forma de eliminar é acabar com a bovinocultura. E acabar com a criação, não só de bovino, de ovelha, não sei o quê, porque todo mundo emite. O bovino é o que mais emite, mas todos os animais vivos que têm processo digestivo, praticamente todos têm digestão anaeróbica, porque a digestão é lá dentro do organismo que não tem oxigênio sobrando. E nesse processo todo mundo emite metano, até nós. Só que o bovino, o ruminante é o campeão. Além disso, o metano, nós já falamos das fontes naturais, da represa, do bovino, tem uma outra grande fonte de metano, que o homem é o responsável, que é a produção de arroz irrigado por inundação. O que é isso? Eu nunca fui plantador de arroz, mas eu tive que estudar, eu vi. A plantação de arroz no mundo inteiro ela é feita de duas formas, basicamente. Ou ela tem o arroz de sequeiro, que é exatamente como se fosse aí na Castelo Branco, por aí, você vai ver um monte de plantação de milho. É só tirar o milho e pôr um pezinho de arroz, que é igualzinho. É uma terra seca, normal, como em São Paulo, como no Mato Grosso do Sul, qualquer lugar tem. O cara faz o tratamento da terra, põe um adubo, não sei o que, planta o arroz e colhe um tanto de arroz por hectare. A outra forma é produzido o arroz de brejo, o arroz de várzea. É totalmente diferente. Quem produz isso é o Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, e Santa Catarina, em segundo. Eles são responsáveis por 90% da produção de arroz no Brasil. E bem produzido, economicamente viável, produtividade boa, tudo certinho. O único problema é que eles inundam a plantação de arroz. Então, ela é feita em lugares planos, que são várzeas, são brejos, tem um rio por perto, uma fonte de água, bastante água, eles plantam e soltam aquela água que o pezinho fica metade dentro da água, metade fora d'água. E o arroz aprendeu a viver assim, ele fica uma parte dentro d'água, uma parte fora. Aí cresce, quando é no tempo de colher, eles tiram o máximo de água possível, vão lá e colhem. Esse é um arroz irrigado por inundação. Como ele é muito mais produtivo, o que aconteceu no Brasil e provavelmente no mundo? Aonde dava. Onde não dava, não dá, mas onde dava, deve ter acontecido. Aqui no Brasil, o arroz de sequeiro acabou. No passado, ele representava 30%, 40% da produção nacional. Hoje, ele não chega a 10%. Se você, aqui do Centro-Oeste, ficar procurando plantação de arroz, você vai gastar muita gasolina, porque ninguém planta. Mato Grosso do Sul, Goiás, interior de São Paulo, que são os grandes plantadores, você vai achar muito pouca plantação de arroz. Eu, aqui em Mato Grosso do Sul, não conheço nenhuma plantação de arroz de sequeiro. Todas que existiam, acabaram. Ficou uma numa região aqui perto do Pantanal,
mais aquele arroz irrigado por inundação. Então, se eu fizer um resuminho agora, vocês vão ver as 5 maiores fontes de metano. Falta uma ainda. Pantanal, a região amazônica na parte alagada, as represas, açudes e lagoas, etc. Também nas lagoas que a gente bebe água, acontece a mesma coisa. A represa de Guarapiranga, por aí, faz o mesmo serviço. Os bovinos, os ruminantes, os animais de um modo geral, mas pesadamente os bovinos. E na agricultura, o grande vilão é o arroz irrigado. No Brasil, a gente tem algo como 90% da produção de arroz é por irrigação inundada. Na Ásia, não dá nem para falar o número, porque a Ásia, além de ser o maior consumidor de arroz do mundo, são os maiores produtores. Se não me engano, a Ásia ou a China produzem alguma coisa perto de 700 milhões de toneladas de arroz. Evidentemente, tudo são aqueles chineses, aqueles vietnamitas, botando plantinha no chão, ou tem máquina que faz esse serviço, inunda e faz a plantação de arroz. Então, aí nós pegamos as 5 maiores fontes de metano. Tem o metano também que é emitido de vez em quando, ou periodicamente, que é durante a extração do petróleo, também onde tem petróleo estocado lá embaixo, tem um pouco de gás. Tanto tem o metano, que é esse mesmo da vaquinha, como tem butano, propano e outras coisas lá que eu não guardei o nome de todos eles. O metano, ele, de qualquer fonte, tanto faz ele vir da vaca, do arroz, da Amazônia, do Pantanal, ou desse aí do petróleo, ele é CH4. Ele é uma combinação de 1 de carbono para 4 de hidrogênio. Então, veja que pouco carbono dá bastante gás, porque é um átomo de carbono, 4 de hidrogênio. Não tem oxigênio, porque ele é sempre formado em ambientes anaeróbicos, sem ar, sem oxigênio. Então, é CH4. Então, o carbono já era um problema no gás carbônico, porque ele era o CO2. Agora, ele continua sendo um problema no CH4. Então, se eu pegar o gás carbônico e o metano, eu chego no mundo, em países varia um pouco para lá para cá, eu chego no mundo em alguma coisa entre 80% e 90% dos problemas dos gases do efeito estufa vem do gás carbônico e do metano. O gás carbônico a gente viu que ele é formado de diversas formas e o metano também de diversas formas. Muitas dessas formas são naturais, muitas são artificiais. Aonde nós vamos ter que trabalhar no futuro para reduzir as emissões, seja de gás carbônico, seja de metano, são nas fontes artificiais. As fontes artificiais a gente pode manejar, reduzir, eliminar, mudar, fazer outras coisas, para reduzir a emissão do gás carbônico e do metano. As fontes naturais nós temos que só aplaudir, porque ninguém pensa em secar a Amazônia e ninguém pensa em secar o Pantanal. Beleza? Beleza. Os demais gases do efeito estufa, a gente vai falar sobre eles na próxima apresentação, que aí eu vou falar do óxido nitroso e de mais uns 2 ou 3 gases que são irrelevantes no processo do gás do efeito estufa, mas que é bom a gente saber. Por hoje, é só.